A gente muda de assunto e te conta agora que a síndica de um prédio de Samambaia foi agredida por duas moradoras. Você não vai acreditar o motivo. Eu vou te contar. Por causa da conta de água do condomínio. Você está vendo as imagens aí na sua tela dessa confusão, porque teve agressão, viu? Toda essa agressão teria acontecido depois que a síndica informou para os moradores que as contas de água passariam a ser individuais, ou seja, cada morador ia pagar ali, né, uma conta do que gastasse de água e não mais aquela taxa única que costuma ter em alguns condomínios. Mas quem vai explicar melhor essa história para a gente é a nossa Vanessa Vitória, que está apurando esse caso, né, VV? Boa noite para você, minha amiga. Que confusão! Nas imagens ali das câmeras de segurança do condomínio, né, mostra ali toda a confusão, a agressão que essa síndica sofreu. Inclusive, gostaria que o pessoal de casa reparasse que tem um tufo de cabelo dessa mulher que aparece no chão. Ou seja, foi realmente ali uma luta corporal, né? Oi, Larissa, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está com a gente. Esse circuito ali deste condomínio que fica em Samambaia, que fica na portaria mesmo, é um prédio com 134 apartamentos. Ele também capta áudio e ele fez ali, flagrou, né, toda a cena. A síndica que aparece de preto, ela chega e ela está ali com prestadores de serviço, servidores da CAESB, da Companhia de Saneamento, e eles estão fazendo as avaliações para que essa individualização aconteça. São necessários vários critérios burocráticos e eles já estavam fazendo isso há algum tempo, e aí eles vão para essa parte dessa vistoria. E é nesse momento que aparece de vestido estampado a filha da moradora, e ela começa a conversar com a síndica, e a síndica diz que tudo ali é gravado, inclusive o áudio. E quando a gente escuta, a gente ouve essa fala da síndica, a gente ouve também a filha da moradora e, de repente, atrás da síndica aparece a mãe dela, a mãe dessa moradora, que é uma mulher que também reside ali no prédio, e aí ela aparece, no momento que a síndica é agarrada ali pelo cabelo, que fica esse tufo no chão. As imagens são tanto do circuito de segurança quanto do próprio porteiro, que também fez essas imagens ali, né, com o próprio celular. E aí o que acontece na sequência? A gente observa que a mulher de vestido estampado, ela tenta acalmar a mãe, e no áudio ela fala, para mãe, ela tenta acalmar a mãe. E aí as duas saem de cena, a gente escuta a conversa, o ruído continua, a mãe diz algo para a filha, que aí pede ao porteiro para que tranque, né, um funcionário do prédio, para que cuide ali da mãe, e aí ela sai disparada. A gente tem as imagens também de circuito e também de celular, o momento que a filha sai correndo e consegue pegar a síndica, que já está do lado de fora desse condomínio em Samambaia, e aí as agressões continuam. De acordo com a síndica, a gente ouviu a síndica hoje, ela disse que sim, o motivo seria a conta de água. De acordo com ela, é muito caro, é oneroso para o condomínio ter a taxa no condomínio e não individualizada para cada apartamento. De acordo com a síndica, o imóvel onde as duas residem tem uma área um pouco maior e tem muitas plantas e que, de acordo com a síndica, elas utilizariam muita água e, por causa disso, se elas fossem pagar de forma individual, essa conta de água dela seria no valor de R$ 500, de acordo com a síndica, devido ao consumo. Mas a taxa de condomínio é nesse valor e aí inclui portaria, piscina e todos os outros serviços ali do condomínio. Mas o que diz a moradora aí que é acusada dessa agressão, né? O caso foi registrado como ameaça, injúria. A síndica até quer que esse caso seja avaliado como uma violência muito maior, mas eu conversei com a moradora e ela me disse o seguinte, ela vai gravar uma entrevista com a gente, ela tem interesse em também dar essa versão, ela vai falar com a gente amanhã pela manhã, e ela me passou uma nota e essa nota diz que não teria nada a ver, de acordo com a moradora envolvida nessa confusão, com a questão da individualização da água, que não tem nenhuma relação. Ela disse o seguinte, que ela é a favor, sim, da individualização e que os problemas começaram depois que ela foi eleita para o Conselho Fiscal. De acordo com ela, a síndica já vai para as reuniões de condomínio com as decisões tomadas e impositivas. E aí, por causa disso, ela teria sido eleita para o Conselho e, a partir dali, começaram as confusões
e divergências entre as duas. Então, ela alega que não seria nenhuma motivação com relação à questão do consumo de água ou até mesmo da individualização ali dos hidrômetros para que cada morador pague de acordo com o seu consumo. Eu entrei em contato com a CAESB para saber como fica a situação, uma vez que nós vimos que um próprio funcionário da CAESB aparece de colete nas imagens, ali presenciando toda a cena. E para saber como é que fica a questão, se continua, o que acontece. E a CAESB informou que não comenta nada pessoal, particular de clientes. Eu vou pedir para a gente ouvir o que disse a síndica sobre esse caso. Em virtude de um processo de individualização da água, um processo administrativo, né, que a gente tem que requerer, porque a construtora ela entrega o condomínio com todos os seus relógios individualizados, mas a leitura da CAESB é feita só no relógio geral. Então essa decisão, quem tem que tomar é a Assembleia do condomínio. E em virtude do excesso do consumo de água, a Assembleia tomou a decisão de individualizar. Eu iniciei esse processo junto à CAESB, cumprimos todas as etapas, todos os trâmites administrativos, só que essa condômina especificamente, ela sempre se manifestou contrária à individualização da água. E sempre dizendo que ia ficar era mais caro. Com certeza vai ficar para ela, porque o consumo dela, ela já foi notificada várias vezes, isso há 2 anos atrás, que a gente fazia a leitura de cada unidade, era gastos, era 30 e tantos metros, 50 e tantos metros, que hoje, se uma pessoa for pagar uma conta dessa, é em torno de uns R$500. No momento que vira o fiscal da CAESB junto comigo, já começou ali, né, aquelas agressões verbais, e eu me encaminhei para a portaria, um local mais seguro, onde tem porteiro e tudo. E no momento que eu estava de costa, a mãe apareceu, me pegou por trás pelos cabelos, enquanto não deslocou essa quantidade de cabelos do meu couro cabeludo. Ela não me soltou. E aí eu saí correndo para fora do condomínio, não esbocei nenhum tipo de reação. Começou a me agredir com rasgos no rosto, murros e tudo, tentando me jogar na brita do lado de fora, e se não fosse o porteiro para me salvar e tirar ela e eu entrar no carro da CAESB para ir para a delegacia, eu acredito que eu não estaria viva. Bom, ou seja, né, essa confusão, essa agressão começou ali dentro do condomínio e também continuou do lado de fora. Vevê, até gostaria de fazer uma correção, porque quando eu passei a bola para você, né, com as apurações, eu falei luta corporal. Mas pelo menos nessas imagens aqui das câmeras de segurança, eu não vi a síndica revidando essa agressão, tá? Então não tem como ser luta corporal se as duas não participaram. Então a gente fala, pelo menos por essas imagens desse circuito de segurança, a gente fala em agressão. Nós ouvimos o que a síndica falou, o que ela explicou, né, a respeito dessa decisão que foi discutida na Assembleia do condomínio, ou seja, na Assembleia, né, sempre ganha ali a maioria dos condôminos, né, dos moradores, a maioria vence na decisão. E agora o que a gente quer saber, porque você conversou, né, com essa moradora, inclusive é essa moradora que aparece no vídeo, que conversou com você e deu a versão dela? Sim, Lari, eu tô até pegando aqui pra gente ter a nota é bem extensa, tá? Eu conversei com ela vai gravar amanhã de manhã com a nossa equipe, e aí quero detalhar com relação à questão da agressão aí, porque a gente vê o que tem nas imagens, e aqui na nota ela diz bem específico com relação a isso, de que não teria sido uma agressão. Eu estou pegando o ponto aqui que teria sido, ela fala das divergências que começaram por causa do Conselho Fiscal do condomínio, que eu tinha até informado antes, e aí ela diz aqui a respeito dessa briga, né? Fala assim que a partir do momento que a moradora passou a sofrer condutas, eles falam que a síndica ali tinha fazendo perseguição, retaliação, a síndica, que é a Cris, que a gente acabou de ouvir, e aí a Flávia me explica aqui, e nessa nota diz que, na verdade, aí a moradora, abre aspas, tá, gente? A moradora reafirma que jamais buscou conflito, e aí ela vai falando aqui que não houve ali uma agressão e que teria sido uma dinâmica de
defesa da integralidade ali e fala bem assim, ó, Larissa, a época, a existência de lesões corporais, existência recíprocas, tá? A Larissa Alvarenga está dizendo que no destaque das imagens a gente vê de um lado agressões e de outro não, mas a nota diz o seguinte, que seriam lesões corporais recíprocas, afastando qualquer narrativa unilateral ou simplista sobre o ocorrido. Então aqui diz que seria uma confusão, uma agressão recíproca. E aqui fala que no dia dos fatos a moradora estava com uma crise de pânico e aí após aos episódios anteriores de agressões, acabou que aconteceu no que a gente viu, que ela tem uma válvula, enfim. E aí eles vão falando que depois do episódio, quando a gente vê que sai de cena a mãe ali, a filha, que ela teria sofrido um desmaio. E aí que esses fatos teriam sido omitidos. A gente aqui no SBT, a gente tem sempre o compromisso com a informação. E sempre que a gente traz uma notícia, a gente busca trazer os dois lados. De forma alguma, poderíamos trazer o relato da síndica sem ouvir o outro lado. E foi exatamente isso que a gente pediu e eu até insisti, já que não haveria possibilidade de gravar uma entrevista com ela hoje, mas que vai ser feita amanhã, que a gente trouxesse pelo menos as informações do que o outro lado diz. E a versão da moradora seria essa, que já teria passado por outras situações e por causa disso chegou nesse fato, em uma situação de pânico, mas até a gente deixa aqui o nosso microfone aberto e a equipe que vai conversar com ela amanhã, de repente que ela tenha, outras provas ali que demonstrem em alguma situação anterior algo que possa ter ocorrido entre elas, mas sempre lembrando aqui, nunca nada justifica uma agressão da parte de ninguém. Mesmo que a pessoa seja agredida ou ofendida, os meios cabíveis para se resolver conflitos são polícia e judiciário. Então é assim que as coisas funcionam. Então, independentemente dos fatos, a gente está aqui para narrar o que as duas versões dizem. E aí amanhã a gente vai trazer no SBT Brasília, primeira edição, uma versão completa, trazendo sim a narrativa efetiva e não só por meio de nota do que diz a moradora a respeito dessa confusão que a gente observou nas imagens e que foram gravadas não só pelo circuito ali do prédio, mas também por celular ali de quem presenciou, inclusive trabalhadores da Companhia de Saneamento Urbano aqui do Distrito Federal, que também viram toda essa cena e toda essa confusão. E aí a gente tem os dois lados. A síndica dizendo que o problema é a individualização da água e a moradora dizendo que não, que foi porque ela foi fazer parte do conselho e a partir daí as confusões entre elas e os conflitos começaram. Então, Larissa, a gente vai seguir acompanhando esse caso e com certeza trazendo as atualizações e a própria fala da moradora aí que aparece nas imagens. E reforçando mais uma vez, a gente sabe que conflito onde tem pessoas, condomínios, tem divergências, alguns pensamentos. E aí, quando não cabe mais o diálogo, o fato é realmente procurar os meios legais e não efetivamente a violência. Muito bem pontuado, nossa Vanessa Vitória, isso mesmo, o nosso papel aqui do jornalismo do SBT é sempre mostrar os fatos. Então, por isso a gente ouviu hoje a síndica, desse condomínio e amanhã vamos ouvir a moradora, apesar de que a Vanessa já trouxe aqui as informações, que foram repassadas para ela e a gente continua acompanhando esse caso de perto. Obrigada, viu, VV? A gente muda